aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora aqui iniciar mais um relatório da Free Agency e vou te falar, hein? Esse aqui é o melhor relatório dessa agência livre que eu fiz até o momento, né? Só tem negociação top nesse relatório. Então, já peço para que você deixe o seu like agora e já vou também recomendar que você se inscreva no canal, porque esse relatório tá, ó, tchutchuquinha, tá maravilhoso e eu não quero perder muito tempo, porque tem muita negociação boa para falar nesse vídeo. Já vamos começar com talvez a grande contratação que rolou nessas primeiras horas de Free Agency, que foi a contratação de Fred VanVleet, né, no Houston Rockets, né? Fred VanVleet assinou com o Houston Rockets por 3 anos com 130 milhões de dólares em salários, o que dá uma média de 43,3 milhões por temporada. Vamos lá. Tanto o destino como o valor já eram esperados, tá? Eu já esperava que o VanVleet assinasse com o Houston Rockets, principalmente depois de ter sido divulgado que o Harden, né, iria exercer a sua player option em Filadélfia. Depois que foi dada essa informação do Harden, eu já tinha certeza que o VanVleet assinaria com o Houston, porque o Houston sempre teve o VanVleet como o plano B, caso o plano A, chamado James Harden, não desse certo. Então, quando foi dada a informação que o Harden iria exercer sua player option e iria sair do Filadélfia por meio de troca, eu já sabia que o VanVleet iria para o Houston. E o valor, eu sei que pode chocar algumas pessoas, só que é um valor que eu também já esperava. Inclusive, eu esperava que o VanVleet assinasse até por 50 milhões anuais, tá? Eu falei isso aqui no canal e veio muita gente falar: nossa, Luiz, você tá maluco? 50 milhões pro VanVleet por ano? Só pode ser maluco. Só que a galera não entendeu, não estava entendendo, que o VanVleet, ele se valorizou demais nos últimos 2, 3 anos, e dentre os agentes livres disponíveis, ele era um dos melhores, na minha opinião. Ele era o segundo ou terceiro melhor agente livre disponível. Então, tanto o valor como o destino do VanVleet, cara, sim, não me surpreendeu. Não me surpreendeu nem um pouco. E eu gosto muito da contratação. Eu gosto demais. O valor pode ser um pouco inflado? Pode. 43,3 milhões pro VanVleet, que não é um All-Star consolidado. Beleza, eu entendo que pode chocar muita gente. Só que pela entrega do VanVleet e pela enorme consistência que esse cara tem, pra mim é um valor que vale super a pena. O VanVleet vai ser o grande líder desse Houston Rockets. Não tô falando que ele vai ser o melhor jogador, porque o time tem uma base jovem maravilhosa, com Jalen Green, Jabari Smith, né, Tari Eason, Kevin Porter, Alperen Sengun, agora tem Cam Whitmore, tem Aman Thompson. Então, é um time que tem muito talento, só que o VanVleet, ele vai ser o líder desse time. Por quê? Porque é o cara mais experiente e é um cara que já foi campeão. Então, o VanVleet vai ser o líder desse Rockets. É um cara que tecnicamente é maravilhoso. Tem algumas questões com a defesa do VanVleet, eu acho ele muito baixo para a posição, mas o cara tá jogando muito bem. Já faz 3, 4 anos, então não sei até que ponto é válida a crítica à sua altura. E é um cara que na mão do Ime Udoka vai render muita coisa. Pra mim foi uma baita contratação do Houston. Uma baita numa contratação. E o valor de 43,3 milhões de dólares por ano pode acabar saindo até barato, dependendo do desempenho do VanVleet. Se o VanVleet entregar o que ele entregou em Toronto nessa última temporada, pra mim vai ser um investimento que vai valer a pena. Pra mim vai ser um investimento que vai valer a pena. E uma previsão que eu fiz antes da Free Agency começar, que se concretizou com essa contratação do VanVleet, foi a de que o VanVleet seria um dos agentes livres mais bem pagos nessa Free Agency. E realmente, até o momento, ele foi o que assinou o maior contrato. Porque o Kyrie
assinou por 42 milhões por ano e ele superou o Kyrie 43,3 por ano. Então, né, a minha expectativa em relação ao VanVleet já, né, se confirmou. Foi pro Houston e assinou um contrato muito alto que, na minha opinião, é justo. É justo pela valorização que ele teve nos últimos anos. Gostei muito da negociação. Falando agora sobre o Lakers tem se movimentado bem, hein? Compilei aqui as principais negociações que o Lakers fez até agora para comentar nesse relatório. A primeira delas, Gabe Vincent. O Lakers assinou com Gabe Vincent por 3 anos com 33 milhões de dólares em salários, o que dá uma média de 11 milhões por ano. O Gabe Vincent se valorizou demais nessa última pós-temporada. Ele jogou muito pelo Heat e era natural que ele despertasse o interesse de várias equipes. Só que, sendo muito sincero, eu não esperava que o Lakers fosse atrás dele. Eu tava esperando um Dallas indo atrás dele, um Milwaukee indo atrás dele. O Lakers não tava esperando. E vou te falar, grata surpresa. Tenho algumas dúvidas sobre a entrega que o Gabe Vincent vai ter fora, né, da tutela do Erik Spoelstra. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Eu não sei se o Gabe Vincent é um cara de sistema. Eu não sei se ele é um jogador de sistema. Mas, se ele entregar no Lakers o que ele entregou em Miami, que foi uma ótima criação de arremessos, uma boa consistência no perímetro e também um bom 1 contra 1, é um investimento que pode acabar dando muito certo. 11 milhões por ano por um cara que foi um dos melhores role players dessa última temporada, acho que foi um bom investimento. Inclusive, e aí pode ser uma opinião meio impopular minha, se o Lakers ficar com o D'Angelo Russell, eu coloco o Gabe Vincent titular e deixo o D'Angelo no banco. Pelo momento que os dois vivem. O Gabe Vincent entra nessa próxima temporada em alta, o D'Angelo em baixa. Eu arriscaria Gabe Vincent titular, na minha opinião. Gosto da contratação, tenho minhas dúvidas se ele vai render longe do Erik Spoelstra, mas se ele entregar o que ele entregou em Miami, para mim é um investimento muito bom. Outra boa contratação que o Lakers fez, na minha visão, foi o Cam Reddish. O Cam Reddish estava livre no mercado, né? Me enrolei para falar Cam Reddish, peço desculpas. O Cam Reddish, falando bonitinho agora, estava livre no mercado e o Lakers assinou com ele por 2 temporadas. Ainda não foi revelado o valor no salário, mas não deve ser nada exorbitante, até porque o Cam Reddish tá muito em baixa. Só que eu ainda aposto no Cam. Eu ainda acho que ele pode render. É um cara que em Duke, sabe, encheu meus olhos. Não teve muitas oportunidades em Atlanta. Não conseguiu, né, se encontrar também no Blazers. Mas no Knicks nem se fala, quase não jogou. Mas eu ainda acho que ele pode render. E eu acho que nesse Lakers ele pode se encontrar, sabe? É um ala que defende bem, ataca bem, chuta pra 3, é atlético na transição. Eu acho que ele pode dar muito certo. Eu gosto da contratação do Cam Reddish. E outra contratação que o Lakers fez, só que não foi uma contratação, foi uma renovação, foi a renovação do Rui Hachimura, que era simplesmente crucial. Era crucial que o Lakers renovasse com o Hachimura e conseguiu renovar. 3 anos, 51 milhões de dólares em salários, o que dá uma média de 17 milhões por ano. Na média, acabou saindo mais caro do que eu esperava. Eu esperava que o Hachimura assinasse por uns 15 milhões por ano. Acabou assinando por 17. Mas mesmo, né, assinando por um valor um pouquinho acima do que eu e muitos analistas esperavam, é um investimento que vale a pena. Hachimura foi talvez o 4º melhor jogador do Lakers nessa última pós-temporada. Foi um dos role players mais consistentes desse último playoff. Jogou pra cacete. E é um cara importante demais para esse sistema do Darvin Ham. Era crucial pro Lakers renovar com o Hachimura. Conseguiu renovar. Então, o Lakers até o momento é um dos grandes vencedores dessa abertura de free agency, tá? Ótimos movimentos realizados pelo Lakers até aqui. Ótimos movimentos. Falta ainda renovar com o Austin Reeves, tentar, né, renovar com o Austin Reeves. Falta ainda buscar um pouquinho mais de espaçamento de quadra, mas os movimentos que o Lakers fez até agora, todos, na minha opinião, foram muito bons. Inclusive, o Taurean Prince saindo
né, na primeira hora de free agency. Falando agora sobre outros movimentos que aconteceram. Tem muita coisa pra gente falar. Kevin Love fica em Miami por mais uma temporada. Muito provavelmente ele vai assinar pelo mínimo, então acho que vale super a pena o investimento. Kevin Love jogou bem quando foi, né, colocado em quadra, então gosto. Josh Richardson assinou com o Miami por 2 anos, né, ele que já jogou em Miami, foi revelado em Miami, inclusive, foi draftado pelo Heat, volta pro time depois de ter rodado por San Antonio, por Filadélfia, por Boston, né, depois de ter rodado bastante, ele volta para Miami. Acho que vale a pena a aposta, preciso ainda saber o salário, né, mas se for coisa de 5 milhões, 6 milhões por ano, eu acho que vale a pena. Herb Jones renovou com o New Orleans Pelicans, né? O Herb Jones que estava saindo do contrato de novato, renovou 4 anos, 54 milhões, o que dá uma média de 13,5 milhões por ano. Acho uma renovação ok, é um defensor muito bom, um cara que chuta bem, atlético, um cara que tem um encaixe muito bom, né, com o Brandon Ingram, com o CJ McCollum, com o próprio Zion, então uma renovação muito boa. Shake Milton assina com o Minnesota por 2 anos, 10 milhões de dólares, média de 5 anuais, média de 5 por ano, acho uma contratação ok, é um cara que vem bem do banco, entrega um bom espaçamento de quadra, falta consistência, mas é um cara que tem ótimas explosões, é um cara que consegue explodir para 20 pontos saindo do banco, então gosto do Shake Milton. Yuta Watanabe assina com o Phoenix Suns, ainda não foram revelados os valores, mas eu já adianto que é uma boa contratação. O Phoenix precisa muito de profundidade no elenco e o Watanabe é um cara que te entrega isso, é um ala 6'9", que consegue defender da 2 até a 4, é um cara que chuta para mais de 35% para 3 pontos, e é um jogador que teve uma ótima relação com o Kevin Durant jogando em Brooklyn, então boa contratação do Phoenix, né? O Phoenix conseguindo executar bons movimentos, mesmo tendo pouquíssimo espaço no cap. Gosto da chegada do Watanabe. Joe Ingles assinou com o Orlando Magic 2 anos, 22 milhões de dólares. Essa é uma contratação que eu não gostei, tá? Não gostei dessa contratação pelo valor. Eu gosto do Joe Ingles, só que 22 milhões, 2 anos, média de 11 por ano, não gosto. Para um cara já mais velho e com um histórico de lesões, eu sinceramente não gosto dessa contratação do Orlando. Orlando, para mim, poderia ter pego esses 11 milhões que vai pagar pro Joe Ingles nessa temporada e poderia ter investido, por exemplo, no Josh Richardson, num Cam Reddish, que para mim seria um investimento melhor. Mas aí é a minha opinião. E para fechar esse relatório da Free Agents, vamos falar sobre o Tre Jones, né? O Tre Jones, armador do San Antonio, fica no Spurs por mais 2 anos, assinou uma renovação de 20 milhões, 10 milhões por ano. Acho uma boa renovação, né? O Tre Jones é um armador que eu gosto bastante, é um armador muito coletivo, é um cara que tem um senso de liderança que me agrada bastante. E eu acho que ele é um cara que vai ajudar muito o San Antonio nesses 2 anos. É um cara que pode sim ser o armador da franquia. Eu vejo esse potencial no Tre Jones, principalmente sendo lapidado pelo Popovich. Então eu gosto muito dessa renovação do Tre Jones com o San Antonio Spurs, tá bom? Bom, vamos fechar mais um relatório. Muito provavelmente hoje ainda deve sair mais um ou mais 2 relatórios da Free Agency, porque tem muita contratação sendo feita, muita contratação, mas já vou te falar, vai ser difícil sair um relatório hoje tão bom quanto esse, porque o que teve de negociação boa saindo nessas últimas horas, cara, brincadeira, hein? Brincadeira. Ótimas negociações feitas, principalmente pelo nosso querido Leicão. Adorei as contratações do Lakers até aqui. Mas deixa a sua opinião sobre essas contratações, não se esqueça de deixar o like, que ajuda muito. Se inscrevam no canal para não perder nenhum relatório sobre a Free Agents, para não perder nenhum vídeo sobre a Free Agents, porque eu vou fazer uma cobertura gigante da agência livre aqui no YouTube, então recomendo que você se inscreva. E é isso. Tamo junto, grande abraço. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.